no nome do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E o tema dessa mensagem é baseado no versículo 13. Não sei se vai dar para me dar toda essa mensagem como o Senhor passou. Temos 4 pontos importantes acerca desse tema: a bênção das reuniões de oração. Atos, capítulo 16. E o versículo chave é o versículo 13. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado e bendito é o nosso Deus, que fez o céu e a terra. E neste momento, o meu e o teu coração está sensível para ouvir mais acerca do reino de Deus, acerca da vontade do Senhor. Não vou tomar muito tempo da igreja, se caso não for possível concluir a ministração no nome de Jesus. No próximo culto, já deixo o convite para a igreja para estarmos finalizando a mensagem do Senhor. Mas vamos continuar, vamos dar início. E se assim o Senhor nos permitir, no próximo culto nós continuaremos no nome de Jesus. Assim diz a palavra do Senhor para mim e para você. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. No dia de sábado, Paulo está dizendo, ele, mas Silas, os companheiros deles, E no dia de sábado, ele saiu da porta para fora, para a beira do rio, onde julgava haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Diga glória a Deus. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, dê-me sabedoria que eu preciso para ministrar, Senhor, a Tua palavra. Paramos um pouquinho só para ver, porque eu acho que o negócio vai ficar um pouquinho mais claro. Aleluia. Amém? Amém. A bênção da reunião, das reuniões de oração, não só aqui no templo, mas também aonde nós nos reunimos. No nome de Jesus, Jesus se faz presente. E há uma bênção. Só de nós estarmos aqui já somos abençoados. No nome de Jesus. O tema desta mensagem é a bênção das reuniões de oração. Diga glória a Deus. A bênção de nós estarmos aqui. Amém? Amém? Há uma bênção muito especial no mundo espiritual, como a Larissa mencionou. Muitas das vezes o inimigo, o adversário da nossa alma, luta contra o propósito de Deus. Luta contra o crescimento espiritual da igreja, porque a nossa fé, ela vem de ouvir e ouvir a palavra. E se nós não ouvirmos a palavra de Deus, nós não vamos ter fé, nós não vamos crescer. Por isso que há batalhas grandíssimas, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, para nós não chegarmos a esse momento. Aleluia. A esse momento. Vem luta, vem provação, vem dificuldade, levando uma prova aqui e acolá. E se você não estiver firme na palavra do último culto, você não vai conseguir chegar no próximo culto, por mais que Deus queira que você esteja. Se você não se firmar na palavra, por isso Ele já deixou a palavra. Então, se nós não ouvirmos a palavra, se nós não nos alimentarmos da palavra, não tem como nós termos uma semana de bênção. Por mais que venha a luta e por mais que venha a prova.
Amém, igreja? No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Diga glória a Deus. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinha concorrido. As mulheres, elas foram para aquele lugar. Quando viu Paulo e Silas ali, sabe, falando do amor de Jesus, falando da palavra de Deus, elas correram por ali. Mas dentro desse versículo, há outros versículos e outros textos que nós vamos entender qual é a bênção que nós temos de estarmos numa reunião de oração, seja dentro do templo, seja no lar, seja na via pública, na praça, seja onde nós estiver. Há uma bênção especial quando a igreja se reúne para orar ao Senhor. Paulo e seus cooperadores amavam as reuniões de oração. Eu tenho que amar as reuniões de oração. Quando fala que é reunião de oração, a igreja corre. Gente, nós queremos todas as bênçãos que Paulo pregou, a igreja de Filipe, a igreja de Éfeso, a igreja de Laodiceia, a igreja de Colosso, mas muitas das vezes as bênçãos que Paulo era usado para ser feito eram nas reuniões de orações. Eram nas reuniões de orações. Reuniões como essa. E se a igreja não participa, ela não cresce, ela não recebe. Glória a Deus. Orava tanto em secreto como ao ar livre. Paulo e seus cooperadores não só oravam no secreto, no quarto, mas também no ar livre. Quer dizer, ia para a praça, sabe, reunia com os irmãos, ia para a praça, orava, pedia a Deus, né, para fazer milagre, operar cura. Então, tanto Paulo orava no secreto, como também saía pelas ruas, como nesse texto, versículo 13, ele saiu com a porta para fora, provavelmente já tinha orado dentro de casa, no secreto, saiu pela porta para fora, viu um local bom, e foi ali que começou a orar, e de repente começou a juntar pessoas, e pessoas sendo impactadas com as bênçãos do Senhor. A maioria dos avivamentos foi precedido por oração intensa. Orações intensas. Saia daqui com o desejo. O José Quintino falou que nós temos que orar com Daniel 3 vezes ao dia, pelo menos uma vez no dia. Lê a palavra, porque a maioria, né, dos avivamentos, o que é avivamento? É cura, igreja. Avivamento não é uma igreja que as pessoas caem no chão, e não, avivamento é onde as pessoas são, que se arrependem, onde as pessoas são curadas de dentro para fora, não é só uma alegria momentânea. São lugares que tem bastante orações, onde tem pessoas orando. Você pode viver um grande avivamento sem chegar aqui nesse culto, orando na sua casa, buscando ao Senhor constantemente. Primeiro, nas reuniões de oração, estamos próximos do céu. Amém. Glória a Deus. O Senhor mesmo está presente, né? Nesse primeiro tópico em qual nós estamos pregando, diz a palavra do Senhor, nas reuniões de oração estamos próximos do céu. Então o Senhor mesmo, ele se faz presente, porque lá em Mateus capítulo 18, versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, se eu me reúno na casa do vizinho, se eu me reúno na casa de um irmão para orar ao Senhor, no nome de Jesus, Jesus está? B, desse primeiro tópico, nós nas reuniões de oração estamos próximos do céu. Parte B, os que oram estão diante de um céu. Quando eu oro,
Jales, aproximou-se o profeta Elias e disse: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu aleluia, e que segundo a tua palavra fez todas essas coisas. Quando a igreja ora, quando a igreja busca, ela encontra o céu aberto. E nesta passagem, Elias estava orando e o céu se abriu para ouvir a oração de Elias, a súplica de Elias. No versículo seguinte: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que te fizeste retroceder o coração deles. Então, quando você ora, quando você busca, o que aconteceu? Elias orou, Elias buscou o Senhor, Elias adorou o Senhor, então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Detalhe, havia outro tipo de igreja ali, mas que não orava ao Deus Todo-Poderoso. Mas quando a oração foi sincera, quando a oração foi interessada ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaque, ao Deus de Israel, caiu fogo do céu e consumiu o holocausto. Assim também, quando eu e você fazemos do culto de orações uma oração sincera, uma oração arrependida, do coração se perdoando, o céu se abre e cai fogo no céu e queima toda luta, toda provação, toda enfermidade que se levanta contra a tua vida. Ainda, o que vendo todo o povo caiu do rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36, versículo 39. Quando você ora a Deus, quando você busca o Senhor, quando você faz da sua casa um local de oração, cai fogo do céu, Deus traz a verdade, Deus traz a cura, Deus traz a libertação, e as mesmas pessoas que se deixou ser usada pelo adversário vai dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ele calama-se de povo. Aleluia! Nas reuniões de oração estamos próximos do céu, porque eles desfrutam. Quem está nas reuniões de oração, essas pessoas desfrutam da comunhão junto ao trono da graça. Em 1 João capítulo 1, versículo 3: o que temos visto e ouvido, anunciamos. Nós vimos Deus na pessoa de Jesus, nós ouvimos Ele e agora nós estamos anunciando dele. Também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Segunda parte. As reuniões de oração levam a vida mais profunda. As reuniões de oração levam a uma vida mais profunda. Quando você ora, as reuniões de oração faz você ter mais intimidade, faz você ter mais acesso ao Pai. É isso que quer dizer esse tópico. As reuniões de oração levam a gente a ter uma intimidade, uma conectividade com o Pai Celestial. Vai nós ter uma intimidade que nós nunca tivemos antes, que nós só vamos encontrar nas reuniões de oração. Os que oram estão curvados e prostrados
diante do seu Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quando você ora, quando você busca, você está prostrado diante do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Israel. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Então, nesse primeiro tópico, aqui em Gênesis, capítulo 18, versículo 2, está falando esta palavra, que Abraão, quando viu a presença de Deus, através daqueles 3 anjos, ele correu e prostrou, né? As reuniões de oração levam uma vida mais profunda, levam você a ter mais intimidade, você ter mais visão. Assim como Abraão no seu tempo. Mas ainda, o Senhor ainda quer dizer mais, lá no versículo 23 ao versículo 33, olha a intimidade. As reuniões de oração levam você a ter intimidade com o Pai e levam você a fazer orações como essa que Abraão fez. E aproximando-se a ele, disse: destruirá o justo com o ímpio? Abraão, ele chegou, sabe, quando você vai para as reuniões de oração, quando você vai para estar com o Pai, para adorar o Pai, seja no templo, seja na sua casa, no momento que você tira para ler as Escrituras Sagradas, não só deixar a Bíblia aberta, mas também abrir e ler, deixar aberto e ler também o que o Senhor está dizendo. Aleluia! A palavra do Senhor nos fala que Abraão teve uma intimidade tão grande que Deus avisou o que ia acontecer, igreja. Quando você tem intimidade com o Pai, quando você busca o Pai, quando você ora o Pai te revela, o Pai te mostra o que vai acontecer, o Pai te dá livramento. E o Pai Celestial, o mesmo Pai a qual eu estou pregando aqui nessa noite, enviou anjos para conversar com Abraão acerca daquilo que ia fazer em Sodoma e Gomorra. E Abraão, por sua vez, com coração puro, com coração honesto, ele chega diante de Deus e começa a ter uma oração mais profunda, uma intimidade mais com Deus, e começa a buscar a misericórdia de Deus, e começa a falar assim. E aproximando-se a ele, disse: destruirá o justo com o ímpio? Abraão, ele estava tão conectado com Deus que ele chega diante de Deus e fala assim: Deus, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Aí, sabe, se houver porventura, aí Deus responde para ele: se houver, Abraão, porventura 50 justos na cidade. Aí Abraão continua falando, vou voltar aqui um pouquinho aqui para a gente olhar. Se houver, e Abraão pergunta para Deus: destruirá? Aproximou-se Abraão a ele e disse: destruirá o justo com o ímpio? Se houver, aí ele continua, se houver, ele faz uma pergunta e pergunta: se houver porventura 50 justos na cidade, destruirá ainda? Assim, e não poupará o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontrará? Ele continua, Abraão falando, e aí vem a resposta: longe de mim, Abraão. Longe de mim, mas você não tem Abraão escrito, mas é isso mesmo que Deus fala: longe de mim, Abraão, de longe de mim, de ti o fizeres tal coisa. Matareis o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio? Longe de mim, ti. Não fará justiça o juiz a toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar, Abraão, em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo. Olha para você ver. Sabe, quando você tem intimidade, você não tem medo, você vai na presença de Deus, você se rasga na presença de Deus. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, e que sou pó e cinza. Você tem que saber também orar. Por isso que é importante lermos a palavra, porque a palavra nos ensina a orar. É Abraão, ele chega diante do Senhor, mas ele sabe o lugar que ele está. Ele sabe quem é ele. Ele sabe. Você tem que saber quem você é. Eu não sou nada, tu és tudo. Eu sou pó, eu sou cinza, o Senhor é Deus. O Senhor, Abraão, Rosilene, sou pó e cinza. E me atrevo a falar ao Senhor, mas eu sei o meu lugar. Eu sei quem eu sou. Na hipótese de faltar 5 para 50 justos,
destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire, Senhor, falarei ainda se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire, ó Senhor, se lhe falar somente mais essa vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar, Abraão retirou-se do Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Está vendo que a importância de orar? Nós temos que orar. Você viu a misericórdia de Deus? Deus, Ele não quer uma multidão. Ele quer apenas um ou dois que buscam Ele de todo o coração. E eu paro por aqui, igreja, porque o meu tempo já não é mais, e eu não quero ultrapassar o meu tempo. Para que você não seja enfadonho, para que você tenha ânimo de voltar mais e mais. E uma das coisas que eu tenho aprendido é que o Espírito Santo, onde ele habita, tem discernimento, ele tem sabedoria, e eu tenho ensinado muito a Deus. E eu quero convidar você a se colocar sobre os teus pés. Nós estamos neste culto e todos devem participar. Eu poderia ter abrido mão dos irmãos participar do culto e ter dado toda a mensagem, mas não é isso que Deus quer. Deus quer usar todos aqui nessa noite. Deus usou todos aqui nessa noite. O que essa mensagem não falou com você, mas o que o José Quintino pregou falou com você. O que o José Quintino não falou, mas o que o José Paulo falou, tocou em você. E eu sei, por esta oportunidade, o que as mensagens não falou, os louvores falou com você, as orações. E eu sei que você, nem eu nem você, vamos sair daqui do jeito que nós chegamos. Porque nós estamos em uma reunião de oração. E aonde nós nos encontramos, em nome de Jesus, Jesus se faz presente. Senhor, nesta noite, eu venho te agradecer no nome de Jesus pela rica oportunidade que o Senhor nos concedeu. Toda honra, Pai, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Pai, perto de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos de louvor e adoração ao Senhor. E os outros presos os escutavam. Enquanto nós estávamos aqui orando, enquanto nós estávamos aqui cultuando, ó Pai, a vizinhança, ó Pai, estava ouvindo este culto. E eu creio, meu Deus, que todos eles serão libertos, serão curados pela Tua palavra. Assim como as prisões de todos foram abertas, que as prisões de todos esses vizinhos, ó Pai, sejam abertas, aqueles que passaram por esta porta, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, assim também, como nós estamos presentes, já fomos, ó Pai, curados, libertados, sarados pela Tua palavra. Iremos voltar para a nossa casa, debaixo da unção, debaixo da graça, debaixo da palavra, debaixo dos versículos bíblicos, Pai, que foram ministrados aqui nesta noite. E que nós possamos continuar, Senhor, juntos, cultuando e adorando o Senhor. Se assim o Senhor nos permitir, no próximo culto, na quarta-feira, estaremos aqui, ó Pai, dando continuidade ao Evangelho do Senhor, pregando o reino do Senhor. Que seja feita sempre a Tua vontade. E a igreja